Bem-vindos ao Liberdade através de projetos de bombeiro. Eu sou Hugo Baroni, especialista em projetos de bombeiro. Eu trabalhei muitos anos no bombeiro analisando projetos e fazendo vistorias. E hoje eu ajudo você, engenheiro e arquiteto, a faturar ao menos R$ 15.000 por mês com os projetos de bombeiro. É um grande prazer ter você aqui comigo. E como eu tinha falado, né, no último vídeo nós falamos sobre compartimentação. E hoje nós vamos falar sobre isolamento de risco. A ideia é vocês compararem, principalmente a questão de paredes, né? Tem um pedaço da compartimentação que é parecido com o isolamento de risco, que é a distância de separação entre edificações. Ambas, muitas vezes, são feitas por parede, tanto a compartimentação quanto o isolamento de risco, e ambas também são feitas através de distâncias de segurança. Então, muita gente às vezes confunde a parede que é usada para compartimentação com a parede que é usada para o isolamento de risco, tá? Então, vamos dar um pulo lá no site do bombeiro. Vamos entrando aqui. Eu sempre faço questão de entrar para vocês verem aqui o caminho. Normalmente fica aqui em cima, você consegue achar segurança contra incêndio. 2 ou 3 vezes já aconteceu de não entrar, mas você pode vir aqui por baixo. Ó. Legislação, tá vendo? Já vai direto. Ó, você poderia entrar aqui, segurança contra incêndio. Não abriu, vamos aqui, a legislação. Algum bug aqui, mas vai dar certo. A legislação em vigor. Aí você seleciona, nós estamos falando das instruções técnicas, aí nós vamos falar separação entre edificações, instrução técnica de número 7, clica aqui, ela já vai abrir. Cada estado segue mais ou menos esse padrão. Você consegue consultar a legislação do seu estado dentro do site do Corpo de Bombeiros. Nós podemos até depois dar uma olhada rápida aqui em algum outro estado aí, tá? Então aqui essa é a instrução técnica de separação entre edificações, né? O isolamento de risco. Vamos falar do objetivo, vou aumentar um pouquinho aqui. Qual é o objetivo, né? Estabelecer critérios para o isolamento de risco de propagação do incêndio por radiação de calor, convecção de gases quentes e a transmissão de chama, garantindo que o incêndio proveniente de uma edificação não se propague para outra, tá? Basicamente, é isso, você conseguir isolar as edificações de forma que o incêndio não se propague para outra, tá? Eu vou aproveitar e vou aqui, ao invés de pegar a instrução técnica número 7, pegar a número 9, que é a de compartimentação, só para vocês verem a diferença dos objetivos, ó. Vamos ver, ó, o objetivo aqui. Esse aqui é a compartimentação, né? Estabelecer os parâmetros de emprego, dimensionamento da compartimentação horizontal e vertical nas edificações e áreas de risco, de modo a impedir a propagação de incêndio para outros ambientes, tá? Aqui a gente já fala de outros ambientes, impedir, né, de modo a impedir a propagação do incêndio. De qualquer forma, na compartimentação você cria vários compartimentos dentro de uma edificação, tanto horizontalmente quanto verticalmente, entre um pavimento e outro, né? E já no isolamento de risco, você fala aqui de você evitar a propagação do calor, né, através, lógico, das formas de transmissão aí do incêndio, né? Mas aqui é de ela não se propague de uma edificação para outra. E já na compartimentação, você cria compartimentos evitando que o fogo passe de uma área para outra área da mesma edificação, tá bom? E tanto a compartimentação, ela pode ser feita também para edificações separadas, porque se elas estiverem muito perto e você não conseguir com uma distância de compartimentação, você tem essas edificações como se fossem uma só. E também o isolamento de risco, a separação entre edificações da mesma forma. Ela pode ser feita entre edificações que estão separadas, e aí você garante uma certa distância, ou ela pode ser feita para uma mesma edificação, que seria uma edificação geminada, né? E você pode construir uma parede também. Nós vamos olhar aqui bastante rápido e vamos comparar principalmente a questão da parede, tá? Para vocês entenderem essa diferença. Aqui tem algumas figuras, né?
Então, edificações separadas, aqui está mostrando várias formas na qual você pode ter essa separação, a forma que como você pode ter o incêndio passando de um local para o outro, né? Aqui está falando do mesmo lote. O bombeiro ele não tem poder para legislar sobre essa área do município. Se você imagina se isso aqui for em lotes diferentes, a distância acaba podendo ser menor, porque o bombeiro não vai determinar qual distância que você tem que ter para lotes separados. Ele até recomenda, lá tem um anexo aqui dessa instrução técnica, que ele recomenda qual o distanciamento, tá? Então, você pode ter aqui a propagação do fogo entre as fachadas, aqui no caso você tem entre as fachadas e entre a cobertura de uma edificação menor para a edificação maior, então pode ser entre fachadas e entre cobertura do menor para o maior, se a cobertura aqui não tiver resistência ao fogo. Aqui já estamos falando de edificações geminadas, né? Aqui imagina que a gente tem uma parede entre elas aqui e o fogo pode passar de uma para outra aqui, tá? Aqui está falando de novo da distância de segurança entre cobertura e fachada, né? Então você tem uma distância de segurança entre fachadas e entre cobertura e fachada. Tem lá uma tabela que fala dessa distância aqui também, tá? Aqui está mais uma vez falando de edificação geminada, só que agora com alturas diferentes, tá vendo? Também aqui uma certa preocupação com o telhado, né? Aqui está mostrando já formas de garantir a compartimentação, aqui garantir o isolamento de risco, né? Que seria por uma distância de segurança. Aqui tem uma conta que você faz e que você garante esse distanciamento aqui, tá? Ou por uma parede corta-fogo. Notem que a parede corta-fogo aqui no caso do isolamento de risco, ela tem que passar 1 metro acima da edificação. Já a parede de compartimentação não precisa. Importantíssimo isso. Por quê? Eu já vi paredes de compartimentação passando 1 metro acima da cobertura. Então, o responsável técnico orientou de forma errada o proprietário. Imagina o transtorno para você construir uma parede que passe 1 metro acima da cobertura, né? Isso dá um transtorno gigante. Então, a parede de isolamento de risco, você quer isolar o risco, você passa ela 1 metro acima da cobertura. Mas se você quiser apenas compartimentar, né, cumprir a legislação para compartimentação, ela não tem que passar 1 metro acima da cobertura. Simplesmente ela encosta no telhado ou na laje, tá bom? Estamos falando das formas de dar o isolamento de risco. Isolamento de risco, o distanciamento entre fachadas, uma parede de isolamento de risco e aqui uma distância entre edificações. Aqui, mais uma vez, edificações de tamanhos diferentes, tá? Aqui está falando dos edifícios. Nós temos o edifício expositor e o edifício em exposição. O edifício expositor, ele é o edifício que propaga o incêndio para o outro. E qual que é o edifício? Quem tiver maior carga de incêndio, quem tiver a edificação que for exigida a maior distância. Quando você vai fazer um cálculo de isolamento de risco, você leva em consideração a carga de incêndio e as aberturas nessa fachada que está de frente para o outro prédio, tá? Basicamente a carga de incêndio, as aberturas da fachada, e com isso você faz o cálculo de qual distância tem que estar outra edificação dessa fachada. E faz o contrário também, que distância tem que estar uma edificação desta outra fachada. Qual der a maior distância é o edifício expositor. É o edifício que tem maior chance de propagar chamas, né? Nesse caso, se você chegar a este número, você simplesmente cumpre esta distância para isolar, para ter a distância de isolamento de risco entre as edificações. E esse que tem a maior distância é chamado de edifício expositor. O outro é o edifício em exposição. E aqui vem falando aqui dos parâmetros, né? Nós temos essa tabela que ela é muito interessante, porque ela fala se você tem ou não compartimentação na edificação na qual você está fazendo conta. Note que aqui você tem uma edificação com 2 pavimentos e aqui você tem uma edificação com 4 pavimentos. Se você tiver compartimentação entre estes pavimentos,
A fachada, o que você tem que considerar não é a fachada total, e sim a fachada apenas do pavimento compartimentado. Então imagine aqui, este prédio, se ele tiver compartimentação entre os pavimentos, você não considera a fachada inteira, você pode considerar apenas o maior pavimento, tá? Com as aberturas, e aí isso diminui muito a distância. Por quê? É claro, se você tiver um incêndio aqui, ele já tem a compartimentação aqui entre os seus pavimentos. Inclusive, você pode ter a compartimentação vertical, que é a compartimentação entre os pavimentos, ou horizontal, que é uma compartimentação dentro do mesmo compartimento. E aí, a hora que você for fazer o cálculo de isolamento de risco, você vai ser exigido uma distância menor, né? Se você tiver uma fachada menor, é exigido uma distância menor, tá? E é isso que fala essa tabela. Falando, você tem compartimentação horizontal? Ah, não tem. Então é toda a fachada? Ah, eu tenho. Ah, então a fachada, a área maior do compartimento. E assim, se você tiver compartimentação, ele vai trazendo todas as situações aqui, tá? Esta outra figura aqui abaixo, ela já fala dos distanciamentos. Aqui são fachadas não coincidentes, tá? De qualquer forma, o distanciamento entre as edificações é o distanciamento entre as aberturas, tá? E você não pega a edificação, a distância entre as edificações, e sim entre as aberturas mais próximas, tá? Vamos continuar aqui para a gente conseguir passar por tudo e um dia a gente faz com mais calma, talvez até um cálculo de isolamento de risco aqui, tá? A gente tem aqui, então, esta tabela de número 2, ela é uma tabela que a gente vai usar ela para o cálculo de isolamento de risco. Então, aqui, se você tiver, aqui ela fala de classificação da severidade. Então, é uma classificação diferente da classificação que está no decreto, tá? Aqui fala se é severidade 1 de 0, se você tiver uma carga de incêndio de 0 até 680, severidade 2 de 681 a 1460 e severidade 3 acima de 1460 megajoule, tá? Só uma chamada importante, se você tiver sprinkler na sua edificação, na hora de fazer o cálculo, você diminui um índice. Então, minha carga de incêndio é alta, mas eu tenho sprinkler, né? Minha carga de incêndio é severidade 3. Eu trabalho com severidade 2, se eu tiver sprinkler. Se ela for 2, eu trabalho com severidade 1. E se ela for 1 e eu tiver sprinkler, a minha distância, quando eu for achar o índice alfa para fazer a conta, que é um índice que tem numa tabela, eu pego 50% do valor do índice alfa, tá? Bom, para a gente achar a carga de incêndio, a gente trabalha com a instrução técnica 14, né? Aí a gente determina a carga de incêndio. É a forma que a gente acha a carga de incêndio para edificação, tá? Aqui está explicando como que se faz o cálculo de isolamento de risco. Você segue uma fórmula, né? A fórmula é D é igual a alfa, que você acha numa tabela, vezes a altura ou largura, o que for menor, a altura ou largura da fachada, mais beta. Beta é se você tem ou não bombeiro no município. Se você tiver o bombeiro, você soma 1,5 a mais da distância. Se você não tiver, você soma 3. Então, basicamente, essa é a fórmula, tá? Então, tá falando aqui que a gente tem um exemplo de como seguir a fórmula, né? Mas a fórmula, essa é uma conta simples de fazer. Basicamente, essa fórmula ela leva em consideração o tamanho da fachada. Por exemplo, essa fachada eu tenho 10 por 12, então eu tenho 120 metros quadrados de fachada. Ela leva em consideração a porcentagem de abertura nessa fachada e ela leva em consideração se você tem ou não bombeiro. E aí nós temos uma tabela, depois a gente vai passar rápido na tabela para vocês terem uma ideia de como fazer a fórmula. Mas o que é levado em consideração é isso. A carga incêndio é levada em consideração, o tamanho da fachada e a porcentagem de abertura. A carga incêndio a gente determina a severidade, né? Essa tabelinha aqui acima, ó, a severidade, a classificação de severidade, se ela é 1, 2 ou 3, dependendo da carga incêndio, muito simples. A porcentagem de abertura e tamanho de fachada, tudo isso você joga na fórmula, acha dados na tabela e joga na fórmula e chega à distância que tem que ter para ser considerado isolado a edificação. Sempre fazendo a conta com as duas edificações que você quer achar,
faz as duas fachadas e aí você acha a edificação expositora e a edificação em exposição, tá? A fórmula aqui que a gente já tinha visto é esta formulazinha que está aqui, ó. Ela está aqui acima. Vamos achar ela de novo só para a gente falar. Ó. D, que é o que eu quero achar que é a distância, é igual a alfa vezes altura ou largura, o que for menor, mais beta. Beta é o simplesinho, se tem ou não bombeiro. Se tiver bombeiro, eu somo 1,5. Se não tiver bombeiro, eu somo 3. O alfa eu acho numa tabela. E a largura ou altura da fachada é muito simples. Para achar o alfa, que eu vou precisar da largura ou altura também, da porcentagem de abertura e do grau de severidade, tá? Basicamente isso. Aí aqui, a norma nos dá também uma tabela para quando você tiver edificações menores do que 750 metros quadrados e 12 metros de altura, você não precisa fazer a conta. Você pode seguir esta tabela, que normalmente dá um índice menor. Às vezes não. Depende da fachada, da quantidade de abertura, da carga incêndio, mas normalmente, se você tiver o distanciamento aqui para esta tabela, você pode segui-la. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Essa tabela é muito prática, quando você tem pelo menos uma edificação com essas características menor que 750 e menor que 12 metros de altura, você segue a tabela. Então você tem aqui, ó, as porcentagens. A porcentagem, se você tiver aberturas até 10% de abertura, você pode seguir essa tabela, né? Se sua edificação for térrea e for bem fechada, até 10% de abertura, o distanciamento vai ser de 4 metros. Se forem 2 pavimentos, o distanciamento vai ser de 6 metros. 3 ou mais pavimentos, normalmente você não vai conseguir passar de 3 pavimentos, né? Porque senão passa de 12 metros de altura, mas até 4 pavimentos, se tiver o pé direito de 3, pode ser que você siga essa tabela. E aí o distanciamento é de 8, então dependendo da altura, vai aumentando aqui o distanciamento. E aí, porcentagem de abertura de novo. Aí eu tenho 35% de abertura. Se você chega aqui de 31 a 35. E aí o distanciamento para edificação térrea seria de 7 metros. Se sua edificação tiver acima de 70% de abertura, ou seja, ela é toda aberta, por exemplo, você tem que ter uma distância de 10 metros para edificação térrea. E aí tem algumas notas aqui, né? Utilizar a maior porcentagem de abertura entre as edificações em exposição ou expositora, considerando o disposto na tabela 1. Ou seja, aqui simplesmente você acha qual das duas edificações tem maior porcentagem e segue aquela porcentagem. Tem maior porcentagem de abertura, né? Então, mesmo que a edificação menor de 750 metros tenha menos abertura e você tenha uma maior, se a maior tiver mais abertura, você segue a porcentagem da maior, tá? As distâncias deverão ser aplicadas entre as aberturas, né? Você mede as aberturas e não... Então, você acha a primeira porta ou a primeira janela e segue a distância para este elemento, tá? E a distância entre aberturas situadas em banheiros, vestiários, saunas e piscinas pode ser de 4 metros, tá? Então, essa tabela aqui é muito usada e é muito importante que ela facilita. Se você tiver essa distância, você coloca a cota lá no seu desenho e fala distância de separação seguindo a tabela 3. Basta uma das duas edificações ter essas características aí de até 12 metros de altura e até 750 metros quadrados. Então, tem que ter as duas características. Não passar de 12 metros de altura e ter até 750 metros quadrados de área construída. Agora aqui a norma vem falando do distanciamento de separação entre cobertura e fachada, tá? Entre cobertura e fachada, você também tem que seguir uma tabela, simplesmente segue uma tabela. Então, quando você tem uma edificação menor e outra maior, você tem o problema de ter o incêndio passando da cobertura para a edificação maior, né? Da cobertura menor, claro, para a edificação maior. Então, você segue essa tabelinha aqui, tá? Então, o número de pisos, 1, 2 ou 3 ou mais. E aí, você tem aqui o distanciamento, daí sim do telhado até outra edificação. Basicamente, o distanciamento, nesse caso, entre as duas edificações. Se a edificação for menor, você tem que fazer as duas contas, tá? Você faz a conta
de distância entre elas, entre as edificações, e chega num número, né? Isso para cada uma das edificações. Você pega esse número maior. E também, se uma edificação for menor, você usa a tabela. Lógico, você pega o maior desses resultados e aplica, né? Lembrando que você tem que verificar esta tabela aqui para não ter problema, tá? E aí você chega no resultado. Agora, aqui, deixa eu diminuir de novo aqui, para a gente conseguir ver. Aí traz alguma coisa de consideração geral, né? Aqui fala que eu vou trazer que é o mais importante, que se você tiver uma fachada cega com tempo de resistência ao fogo maior que 120 minutos, né? Você desconsidera aquela distância entre cobertura e a fachada vizinha, né? Que a fachada oposta da edificação menor tiver ao menos 120 minutos. Agora que está falando de proteção por paredes de isolamento de risco em edificações geminadas, que é aquela figura que a gente teve lá em cima, né? O que é importante aqui que fala que a parede tem que ultrapassar 1 metro acima da cobertura e a gente não pode ter abertura entre as edificações. Diferente da compartimentação das edificações, por quê? Quando você tem uma edificação geminada, para o bombeiro é como se tivesse 2 edificações. Cada uma você pode proteger de acordo com a área, a ocupação. Inclusive, se as duas, se você tiver 1.000 metros quadrados, 1.200 metros quadrados, dividiu ao meio, você considera como se tivesse 2 edificações, por exemplo, de 600 metros. E aí a proteção basicamente é por extintores, sinalização e saídas de emergência. E se não tivesse a parede, você tem uma edificação maior que 1.200 metros. E aí teria que ter hidrante, alarme e iluminação de emergência. Lembrando que a parede tem que passar 1 metro acima da cobertura e não pode ter aberturas. Aí está a grande diferença com compartimentação. Compartimentação é exigido a parede, porém você pode ter portas corta-fogo. A parede não precisa passar 1 metro acima da cobertura. E no caso aqui da parede de isolamento de risco para fins de isolamento de risco, de separação entre edificações, a parede tem que ter 120 minutos de resistência ao fogo, de tempo requerido de resistência ao fogo, tá? E já a parede de compartimentação não, pode ser bem menor esse número aí, tem que seguir simplesmente o que está na instrução técnica de número 8, que é segurança estrutural, tá? Então, tem essas diferenças aqui. A depender do uso da sua edificação, você tem que ter 120 minutos. Se for compartimentação, pode ser menor. Se for para isolamento de risco, tem que passar 1 metro acima da cobertura. E se for de isolamento de risco, não pode ter aberturas. Parede de compartimentação, você pode ter portas, pode ter as aberturas protegidas por portas corta-fogo. Tá bom? Então, essa é a grande diferença aí entre esses tipos de parede e que os responsáveis técnicos normalmente erram, tá? Importantíssimo vocês saberem isso, tá? Aqui tá falando das distâncias em aberturas na fachada, tá? Vamos ver se tem outra figura aqui abaixo. Não tem. Seria essa figura aqui acima, ó. Vou voltar um pouquinho, ó. As distâncias de aberturas na fachada de uma parede de isolamento de risco, você tem que ter distância de 2 metros entre aberturas. Ou seja, se você tem uma parede, essa parede não precisa ter essa aba, tá, gente? A parede não precisa ter essa aba. Desde que você não tenha aberturas na fachada a uma distância de 2 metros entre a parede de isolamento de risco. Ou seja, você não tem a aba, você não pode ter uma janela de um lado grudada com uma janela do outro, ou uma porta grudada. Tem que ter 2 metros de distância na fachada para se ter o isolamento de risco. E aí você não precisa ter a aba. Se lógico, se você tiver abertura, você coloca essa aba de 90 centímetros. E aqui mostrando a cobertura, a parede passando 1 metro acima da cobertura. Basicamente, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Aqui estão aquelas tabelas que eu falei lá no início, né? Que fala do grau de o índice de severidade, né? Severidade 1, 2 ou 3, aqui é para você achar o índice alfa, tá? Aqui as porcentagens de abertura. Então minha edificação, ela é do grau de severidade 2 e eu tenho 30% de abertura, eu chego aqui. Aqui eu faço
eu divido sempre a altura por largura, eu acho o índice X, sempre divido o maior pelo menor, né? Independente se é largura ou altura ou largura, tá? Aí você acha que o que eles chamam de índice X, acha o índice, a intensidade de exposição, que seria esse número aqui. Chego numa determinada linha aqui, chego numa determinada coluna aqui e acho o índice alfa. Lembrando que o grau de severidade, se você tiver sprinkler, você diminui 1 grau. E aí esse índice alfa fica menor, tá? Basicamente, achou o índice alfa, você parte aqui para a fórmula. Ó. A distância é igual a alfa, que foi o número que nós achamos aqui, vezes a altura ou largura. Então, altura ou largura, nesse caso, não é essa conta. Você pega o que for menor. Altura ou largura mais beta, que é se você tem ou não bombeiro no município, tá? Aqui fala de alguns critérios. Se você tiver, você consegue diminuir a distância de isolamento de risco, tá? E por fim, aqui a norma até faz aqui 2 exemplos do cálculo, tá? Então fica fácil aqui para vocês entenderem, tá bom? Aqui é o que eu falei que é o que é recomendado, esse anexo D, a distância recomendada, se você tiver terrenos diferentes, se você tiver lotes diferentes, o bombeiro ele recomenda uma distância mínima, mas aqui, lógico, segue-se as regras da prefeitura, né? O bombeiro simplesmente pode sugerir, tá? E aí, passamos por toda a instrução técnica, né? Eu queria só estar agradecendo vocês e falar da importância de você entender esses conceitos de isolamento de risco e de compartimentação, principalmente porque vai facilitar você explicar essas diferenças para o seu cliente e saber falar para ele se ele pode ter abertura ou não, dependendo se for uma parede de isolamento de risco ou uma parede de compartimentação, dependendo do objetivo de uma parede, você segue critérios diferentes, tá bom? Pessoal, um grande prazer estar falando com vocês aqui, agradeço vocês terem assistido e até o nosso próximo vídeo.